Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier e você, meu caro amigo, está estudando em um canal integrante da plataforma YouTube Edu. Galera, estou de volta com o quadro Resumo da Obra para falar de um dos maiores clássicos já produzidos em língua portuguesa. Hoje é dia de dar uma pincelada sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. A galera pediu e eu resolvi atender ao pedido de todos os seguidores aí do canal Tudo é História que precisam de um resumo desse livro para apresentar seminário na escola. Memórias Póstumas de Brás Cubas é cobrado nos vestibulares, a galera do mundo acadêmico. Porém, meus caros amigos e seguidores, é uma pincelada, galera, uma obra tão genial, né? Essa aula de hoje não dispensa a leitura do livro. Como eu sempre digo, pessoal, esse quadro, ele é introdutório, é uma interpretação minha dos fatos, né? É para te dar um norte para que você possa entender melhor o que você vai ler depois sozinho por conta, beleza? Tem uma galera que me manda mensagem: professor, eu posso apresentar meu trabalho na escola, na faculdade só, com as coisas que eu anotei daqui? Talvez dê, pessoal, mas não é o ideal, beleza? O ideal é sempre ler o livro. Então, sem mais recados, vamos lá falar desse livro genial, que na minha humilde opinião, e deixar bem claro que é apenas uma opinião, para mim é o melhor livro já escrito em língua portuguesa no Brasil, e sem sombra de dúvidas, Machado de Assis de longe é o maior gênio da literatura brasileira. Claro que tudo isso é uma questão de opinião. Se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre a vida de Machado de Assis, o nosso canal tem uma biografia falando da vida e da obra desse importante escritor que é membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma introduçãozinha. Olha só, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro escrito por Machado de Assis. A obra foi publicada originalmente em 1881 e olha que bacana essa informação, e anote essa informação. Esse é o livro por muitos considerado como o que deu início ao realismo no Brasil, né? O livro fundador da literatura realista aqui no nosso país. O livro é dividido em 160 capítulos, né, e é intitulado O Narrador é um Defunto Chamado Brás Cubas. Olha que legal essa citação. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Isso mesmo, gente, a ideia central do livro, e que faz dele uma obra-prima da língua portuguesa brasileira. O livro ele é narrado pelo morto, pelo Brás Cubas, né? Então ele usa os parágrafos e as linhas dessa história para narrar a sua própria vida. Essa que é a grande sacada, né? É um livro de trás para frente. O indivíduo que morreu, né, ele fala: tô morto e agora eu vou narrar como foi a minha vida. Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos começar aí a narrar um resumo da obra para vocês. Bom, gente, o livro tem início com a declaração de morte do Brás Cubas, como eu já mencionei para vocês, né? Portanto, Brás Cubas é narrador e ao mesmo tempo protagonista dessa história. E no livro ele relata as suas memórias, né? Depois de ter sido vítima da pneumonia. Então, Brás Cubas morreu de pneumonia e ele usa o livro, né? Ele é o narrador e protagonista da história. Brás Cubas pertence a uma família muito rica, né, abastada do século XIX, né, e ele narra primeiramente a sua morte, enterro, onde aparecem 11 amigos. Depois, ele relata diversos momentos de sua vida, né, desde a infância, quando ele era um garoto, a adolescência, até a fase adulta, onde ele narra ali, né, os seus enlaces amorosos. Ainda no início do livro, ele revela a expectativa, né, com emplastro, que era um medicamento que contém grande potencial de cura. O livro dá esse destaque, né? Ele fala que ele sonhava com a cura e que esse emplastro era um medicamento onde existia uma enorme chance dele se curar dessa grave doença. Durante a infância, Brás Cubas, né, ele comenta a sua relação com o seu escravo, o negrinho Prudêncio.
Como ele era um menino aristocrata, pertencente à alta classe, né? Brás Cubas faz um resumo dessa relação que ele tinha com esse garoto desde as brincadeiras, os caprichos e etc, né? Tem até uma parte forte do livro onde o Brás Cubas cita que andava de cavalinho no Prudência e tal. Gente, essa parte ela é cotidiana na literatura do Machado de Assis, né? Por diversas vezes, ele narra nas suas histórias essa relação do homem branco, do negro. Ele fala daquele momento ali, né? Se você pegar a década, né, onde Memórias Póstumas foi escrito, a luta abolicionista caminhava para sua fase final. Então é muito comum na obra machadiana ele relatar esse cotidiano negro no Brasil, até porque, gente, ele era mulato, né? Machado de Assis era mulato. Claro que talvez o Machado de Assis tenha sofrido um pouco menos com o preconceito, em razão da sua alta capacidade intelectual. Ele era funcionário público, fundador da Academia Brasileira de Letras, um escritor muito famoso, só que isso não quer dizer que o Machado de Assis não tivesse ciência daquele mundo de preconceito que o Brasil vivia naquela época. Bom, e nessa relação, né, a gente pode notar sempre a superioridade de Brás Cubas, que montava no Negrinho. E além disso, ele escreve sobre um amigo da escola, né, chamado Quincas Borba, que por fim torna-se um filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. O curioso é que Quincas Borba também é o nome de um outro livro de muito sucesso de Machado de Assis. Beleza, pessoal? Seguindo com o resumo da obra. Quando Brás Cubas era jovem, ele conhece Marcela, que era uma prostituta de luxo, e ele acaba se apaixonando por ela, né? E lógico que essa relação era baseada em interesses. Ainda que Brás Cubas aponta que Marcela o amou, né, ele ironicamente dizia, durante 15 meses e 11 contos de réis, né? É claro que ela servia aos deleites dele porque ele era rico, né? Um cara abastado como ele, da elite, a chance dele casar com uma prostituta era quase zero. E preocupado, né, com o envolvimento que o Brás Cubas tinha com Marcela, seu pai o envia para estudar fora do país por um tempo. Como eu acabei de mencionar, a família dele não ia permitir que Brás Cubas, né, se casasse com uma prostituta. Sendo assim, ele foi estudar em Coimbra, em Portugal, e ele se forma em Direito. Quando ele volta ao Brasil, ele acaba se apaixonando por Virgília, que, no entanto, ela acaba, né, por se casar com Lobo Leves. Isso porque ela pretendia mais status social e resolve ficar com um político de maior influência. Apesar do Brás Cubas ser rico, ela casou com Lobo porque ele era um político influente e mais poderoso que o Brás Cubas naquele contexto. Ainda que desolado, né, o casal se encontra às escondidas numa casa alugada para esse propósito. Ele vira amante, né? Ele vira amante de Virgília. Nesse momento, a gente vai notar a presença na história, ela no livro, da Dona Plácida, que era empregada de Virgília, e ela era usada para encobrir o adultério da mesma, da patroa. Por fim, Brás Cubas entra para a política e, mesmo desenvolvendo um trabalho medíocre, né, essa posição lhe dá status no mundo onde a aparência era o mais louvável. Essa é uma outra parte brilhante do livro, né, gente? Levando em consideração que no século XIX, quando o livro foi escrito, a monarquia caminhava para os seus dias finais, a república se aproximava, porém numa época onde o sobrenome, o status, a posição do indivíduo era algo que pesava muito nas relações sociais. E você vai ver muito isso na literatura machadiana. Beleza, meus caros? Olha só, gente, toda vez que você vai fazer um resumo de um livro de literatura, é sempre interessante você narrar quais são os personagens principais dessa obra, assim fica mais fácil para você lembrar do enredo quando necessário. Vamos fazer isso agora? Vamos dar uma olhada nos personagens da história? Brás Cubas, ele é o protagonista da história, o narrador, e ele é considerado o defunto autor. Virgília era filha do conselheiro Dutra e amante de Brás Cubas. O conselheiro Dutra, um político muito influente, e era pai de Virgília. Lobo Neves, aquela hora eu falei Leves, pessoal, me desculpe, é Lobo Neves, ele era político e esposo de Virgília, no caso, o marido traído, né? Sabina era irmã de Brás Cubas, casada com um Cotrim.
Cotrim, marido de Sabina, e era tio de Nhá Loló. Nhá Loló era sobrinha de Cotrim e pretendente de Brás Cubas. Luiz Dutra era primo de Virgília. Dona Plácida, que é muito citada na obra, era empregada de Virgília e ela servia de álibi, né? Ela que encobria essa relação amorosa que Virgília tinha com Brás Cubas. Quincas Borba, filósofo, mendigo e melhor amigo de infância de Brás Cubas. Marcela era prostituta de luxo e a paixão da juventude de Brás Cubas. Dona Eusébia, amiga da família de Brás Cubas. Eugênia era uma mulher manca e filha de Dona Eusébia, e Prudêncio era o escravo de Brás Cubas. Beleza, pessoal? Esses são os personagens que você vai encontrar na leitura do brilhante Memórias Póstumas de Brás Cubas. Belezinha, meus caros? Vamos lá fazer uma análise da obra agora? Memórias Póstumas de Brás Cubas, meus caros, é narrado em primeira pessoa, é um romance que apresenta um narrador observador, né, o chamado defunto autor. Em diversos momentos, Machado optou pelo recurso da interlocução, onde ele fala diretamente com o leitor da obra. Perceba, abre aspas, a obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se não te agradar, pago-te com um piparote e adeus. Beleza, pessoal? Olha só. No que se refere ao espaço, podemos citar o Rio de Janeiro, Coimbra e ainda um local mais específico, Gamboa. Esse último é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, onde ele teve seus encontros com a sua amada Virgília. O livro é repleto de ironias, metáforas e eufemismos. Machado conseguiu representar nessa obra diversas críticas sociais, inclusive a elite da época, como eu já expliquei anteriormente. Ele faz uma crítica às relações raciais, às relações sociais do Brasil do final do século XIX. Beleza, pessoal? Além disso, tem como característica marcante a mudança do enredo linear com começo, meio e fim. Foi com essa mescla de tempo que o escritor marcou uma nova fase literária aqui no Brasil. Ainda que tenha sido inovador nesse aspecto, devemos salientar que a obra termina com um capítulo em que Brás Cubas resume tudo que foi negativo na sua vida. Assim, sob esse ponto de vista, sob esse prisma, podemos afirmar que o livro foge dos padrões clássicos, que sempre termina com um final feliz, né? E com linearidade dos fatos. Eu, particularmente, pessoal, mais uma vez vou dar uma cornetada aqui, dar a minha opinião. O que eu gosto no Memórias Póstumas de Brás Cubas é justamente isso, né? É uma coisa, na minha concepção, até shakespeariana, né? O Shakespeare fazia muito isso. Você imaginava que toda a obra do Shakespeare ia terminar no final feliz e uma parcela delas terminava em tragédia. Não que eu seja fã de tragédia, não é isso que eu estou dizendo, mas essa coisa de ser imprevisível. Machado de Assis era imprevisível nos seus finais. Nem sempre terminava com um final feliz, né? Esse livro, eu acho que ele é genial, como vários outros que Machado escreveu, como Dom Casmurro, por exemplo. Você não sabe o que esperar até terminar de ler o livro. Isso que faz de Machado, na minha opinião, o maior escritor da língua portuguesa no Brasil. Seguindo com a análise, pessoal, olha só. Os personagens que fazem parte da obra são majoritariamente da elite brasileira, mas, por outro lado, Machado inclui figuras de menor prestígio social, como Prudência, Dona Plácida e a prostituta Marcela. Ele sabia fazer muito bem essa mescla entre esses dois mundos, né? E curioso notar que uma vez que o narrador está morto e vivendo num outro plano, né, Brás Cubas não se preocupa mais com a moralidade, com aquele mundo de convenções, né, que ele teve que seguir enquanto esteve vivo. E dessa forma, esse desprendimento moral, bem como, né, o material revelado em seu discurso irônico, é totalmente despreocupado. É uma outra coisa muito legal do livro, né? É aquela coisa assim, bom, eu já estou morto. Eu estou narrando o que aconteceu quando eu estava vivo. Então, não tem mais aquela preocupação com a moralidade, com a moral e os bons costumes que se tinha no Brasil do final do século XIX e que, de alguma maneira, guardadas as suas proporções, se tem até hoje essa preocupação moral. Beleza, pessoal? Eu coloquei agora aqui
alguns trechos da obra para você ter contato com essa literatura de alta classe machadiana. Lá do capítulo 1, Óbito do Autor. Olha o trecho que eu separei para vocês. Né? Se encantem com a literatura machadiana. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Gente, é genial. É genial. Aqui é onde ele explica o porquê que ele resolveu narrar a sua vida de trás para frente, da sua morte até o seu nascimento. Beleza, pessoal? Olha lá, do capítulo 160, das negativas. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. Imaginará mal porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Tem um ar um tanto quanto pessimista que faz parte da obra, né? O Brás Cubas, né, deixa claro aqui nessa narrativa final que a vida lhe trouxe muitas amarguras e muitas tristezas, e o fato de não ter tido filho, ele não transmitiu adiante, né, essa miséria que carrega a humanidade. A obra é simplesmente genial. Meus caros, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido grande parte da narrativa. Sinta-se desafiado a mergulhar dentro da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. É sempre bacana você ter a sua opinião pessoal sobre tudo que você escuta, né? Através da leitura direta dos originais. Assim você pode ter, né, uma visão mais particular sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu aconselho vocês, meus caros, a assistirem, né, no link dessa descrição, no link aqui da descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês a biografia que nós temos sobre Machado de Assis, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais na vida e na obra de Machado. Beleza, pessoal? Obrigado. Quem gostou, deixa um likezinho, compartilha essa aula com a sua rede de amigos, avisa lá na faculdade que aqui no canal Tudo é História tem uma playlist voltada aos grandes clássicos da literatura mundial e brasileira. Um abraço e até a próxima oportunidade.